12 Voando no Tíbete, à luz do amanhecer, Graciela observou como saía o vapor de uma taça de delicioso café. Estava sentada na janela contemplando a luz da alvorada que já se estendia sobre as aprazíveis montanhas olímpicas cobertas de neve. Tudo era tão antigo e formoso. Ela já estava aprendendo a permitir que o silêncio a enchesse. Só se escutavam os sons crepitantes do fogo e de vez em quando o latido dos cães aos coiotes. Montanhas cobertas de neve, os céus estrelados da noite, bosques de cedro entupidos e flores silvestres que cobriam seu pequeno vale, eram experiências novas para Graciela e ela desfrutava delas a cada momento. Pensava que somente pode sentir a natureza quando está sozinho. Porque sempre precisava contar a alguém o que tinha visto, enquanto desfrutava de seu café, meditava sobre o que estava aprendendo. Tinha esperado tanto para que chegasse esta ocasião. Em sua vida houve muitos professores, alguns maravilhosos, outros nem tanto. Pensou no monge tibetano com o que tinha estudado anos atrás. Nesse então ela não compreendeu o que lhe ensinou. Uma vez ele transpassou seu braço por uma mesa, como se não houvesse nada sólido, para lhe mostrar a essência enganosa do mundo material. Ela realmente não compreendeu, mas tinha desejado entender e, quando decidiu ir a outro lugar, deixou-lhe um desenho confuso para lhe agradecer sua sabedoria. Mais tarde se uniu a um ashram. O professor tinha crescido na Índia e tinha vivido em um ashram bastante conhecido lá. Ela esteve feliz por um tempo, pois era algo maravilhoso estar rodeada de outros cujo único desejo era compreender o significado da vida e que não se burlavam de seu desejo de obter esse conhecimento. Durante suas meditações, de vez em quando experimentava a sensação de ser uma com a vida e com a criação. Mas muito rapidamente se deu conta de que seu professor se estava apaixonando por seu próprio poder e já Graciela não podia explicar o comportamento excêntrico do professor. Um dia, enquanto estava sentada em um salão enorme com centenas de outros discípulos, sua voz interior, esse saber interior silencioso no que tinha chegado a confiar durante os anos, disse-lhe que partisse e nunca retornasse. Isto foi uma sacudida para ela e sentiu pesar, mas se foi para casa. Lá só caminhava daqui para lá em sua cozinha tratando de compreender por que sua voz interior lhe havia dito que partisse. Estava confusa e não queria deixar a seus amigos. A voz lhe disse em um tom alto e claro: Botas. Graciela ficou totalmente confundida. Botas. O que queria dizer isso? Então começou a recordar. Quando tinha 7 anos tinha ido a um acampamento de verão. O primeiro dia houve uma iniciação. Todos se reuniram e o chefe do acampamento propôs uma adivinhação: o que é botas sem sapatos? Graciela ficou horrorizada, por temor de não saber a resposta e de que as outras meninas pensassem que ela era estúpida e não aceitassem. Ela se escondeu na parte posterior do grupo. As meninas repetiam expulsa sem sapatos, como se fora um canto até que quase todas elas adivinharam a resposta. Por fim lhe veio a resposta, que era é óbvio botas. Graciela começou a rir, a adivinhação era tão singela. Sua voz lhe dizia que era seu temor não compreender o que dificultava as coisas e que simplesmente confiasse em si mesmo, todos os ensinos sairiam de dentro dela. Já Graciela tinha aprendido tudo o que necessitava do ashram e era hora de que procurasse algo novo. Já podia confiar em seu guia interior, sabendo que ela era parte da vida, parte do primeiro Criador. As respostas tinham estado dentro dela desde o começo. Na parte superior de Montanha Perdida, Graciela riu de novo de expulsa sem sapatos. Seus guias às vezes eram engraçados e de vez em quando travessos, mas no profundo de seu coração, ela sabia que podia confiar neles. Contemplou as montanhas olímpicas, a luz do sol descia por elas com uma cor rosada e dourada. Pensou que sempre tinha sentido medo das alturas. Shoji Tenzin chegou ao monastério no Tibete quando só tinha 7 anos. Seus pais não podiam mantê-lo e era o último de 9 filhos. Chorou quando deixaram na entrada, mas não se podia fazer nada, e seu pai o golpeou quando tratou de correr atrás deles. O monge que veio a recolhê-lo levou a um salão onde havia centenas de outros moços. Havia muito alvoroço no recinto, os moços conversavam, seus pratos tilintavam sobre os pisos de pedra.
A Tenzin deram tigela de chá quente com manteiga e o deixaram para que se valesse por si mesmo. Durante os primeiros anos se sentiu terrivelmente solitário, ele era um menino delicado e sensível. Quando estava em casa, suas irmãs o tinham mimado com o pouco que tinham e lhe tinham mostrado muito afeto. Ele estava muito só e os outros moços se mofavam de sua debilidade física até que se deram conta de que Tenzin desenhava muito bem. Este monastério particular estava dedicado a produzir pinturas tântricas, e todo aquele que mostrava um talento especial era digno de muito respeito. Enviaram ao Tenzin o professor de pintura para que o treinasse nas técnicas e rituais da arte tibetana. Limpao, o professor, era um homem de grande beleza física e refinamento. Se falava que vinha de uma família muito rica e aristocrática da China. Chegou ao Tibete para dar uso a seus grandes talentos. Era respeitado como o melhor pintor dos tantras tibetanos. A princípio Tenzin não recebeu ensinos de Limpao, mas depois de muitos anos como aprendiz, lhe permitiram estudar com o grande professor. Durante horas Tenzin observava as mãos delicadas e fortes de Limpao que habilmente executavam linha e cor. Tenzin adorava seu professor. Em realidade ele estava profundamente apaixonado por seu professor. Era só natural que um moço tão solitário chegasse a albergar tais sentimentos por alguém tão grandioso como Limpao, mas ditos sentimentos eram proibidos e permaneceram em segredo. O fato de que Tenzin fora considerado como um artista talentoso não o eximia das rigorosas disciplinas do monastério. Assim também recebia as lições de abster-se de comida e calor, as horas de permanecer totalmente imóvel em posições de meditação e as artes marciais. Havia uma meta disciplinadora que preocupava a todos os estudantes. A um grupo seleto de noviços lhe ensinava a elevar sua energia até o ponto de que podiam desafiar a gravidade e aprender a voar. Eles passavam anos aperfeiçoando esta técnica situados a bordo dos penhascos na parte mais alta do monastério. Limpao não somente era um grande artista, também tinha habilidade de voar dos penhascos sem perecer. Tenzin estava decidido a aprender com o fim de agradar ao Limpao. Dizia-se que o segredo da arte de voar estava em um enfoque ininterrupto. Muitos monges passavam anos preparando-se para seu primeiro intento e muitos caíam à morte. Acreditava-se que todos retornavam à vida, inclusive se um monge falhava, podia reencarnar, retornar ao monastério e persistir em seu intento. Era um dia frio e açoitado pelo vento. Tenzin e outras almas valentes estavam sentadas nos penhascos designados quando chegou Limpao. É óbvio, Tenzin queria impressioná-lo. Invocou sua máxima concentração e de uma forma apressada decidiu tentar o voo. Ficou de pé e enfocou toda a sua vontade, mas quando deu seu primeiro passo ao precipício, a confusão que o tinha motivado também distraiu sua concentração. Sentiu que o amor reprimido que sentia pelo Limpao diluiu o poder de sua vontade e Tenzin caiu no precipício. Seu corpo se estatelou contra as rochas que havia abaixo. Quando a consciência de Tenzin flutuava por cima da concha que tinha sido seu corpo, olhou ansiosamente seu ídolo Limpao. Envergonhado, nem sequer se atreveu a despedir-se. A Graciela parecia que todas as suas vidas tinham terminado sem esperança, mas Inanna e Melinar lhe explicaram que cada vida era uma provisão de experiência e informação. Graciela e todos os outros eram a soma total de cada um, compartilhavam a sabedoria e o conhecimento que cada um tinha adquirido de uma forma tão dolorosa. Inanna mostrou a Graciela como Tenzin tinha contribuído a seu ser. A sabedoria do Tibete era um dos últimos lugares fortes da verdade em seu tempo. Ela sempre se havia sentido impulsionada a procurar a verdade e sempre quis ir ao Tibete. Até estudou com um monge tibetano. A afinidade instintiva da Graciela com os ensinos tibetanos e a arte lhe tinham proporcionado muito discernimento e lhe tinham permitido liberar-se das limitações de sua própria formação cultural. A habilidade do Tenzin para a pintura lhe tinha chegado a Graciela e tinha reconhecido milagrosamente ao Limpao como seu melhor professor na escola de artes onde tinha estudado em Nova York. Bom, e se a deixaram com um resíduo de temor às alturas? Ela podia superá-lo. Graciela pensava que para Inanna e Melinar era muito fácil dizer que isto se podia superar. Para ela eles realmente não estavam em corpos físicos embora diziam que estavam.
Graciela ainda não via muito bem aonde levaria tudo isto. Em meio de sua aprendizagem, de vez em quando sentia necessidade de iludir-se vendo televisão ou saindo às compras. Mas, aonde poderia uma garota ir às compras em Montanha Perdida? Graciela foi à sua biblioteca. Por Deus, que quantidade de livros! A última vez que se mudou, inclusive os empregados da mudança se desalentaram ao ver o volume de sua coleção. Sua biblioteca estava repleta de toda classe de raridades, desde Tolstói até o Lao Tzu, desde economia até os OVNIs, toda classe de temas havia em sua biblioteca. Sua atenção caiu sobre um livro que gostava fazia muitos anos. O livro tinha sido escrito em 1949 quando Graciela tinha só 4 anos. Em 1969 tratou de lê-lo. Nesses dias seu cabelo ia até a cintura, e sua roupa se formava de 2 camisetas e uma saia de algodão feita na Índia. Era muito emocionante estar em Nova York com tantos outros jovens que acreditavam poder mudar o mundo. Graciela tinha lutado por compreender este livro, mas nesse tempo não tinha tido a suficiente experiência da vida para compreender seu significado. Agora, enquanto o tinha em suas mãos, lhe parecia muito claro que o autor estava dizendo: o universo é um sonho holográfico projetado como um pensamento dentro da mente de Deus, e só nossas percepções individuais das frequências rítmicas relativas e variantes faziam ao mundo parecer real. O autor continuou falando sobre como é possível ir mais à frente do tempo ordinário, ir ao passado ou ao futuro, e inclusive passar até além da dimensão manifesta. Graciela compreendeu que isto era exatamente o que ela estava fazendo. Ela era seu outro Zeus no tempo de seus dados e, simultaneamente, Inanna era todos eles, incluindo a Graciela. O tempo não existia, exceto como um pensamento que lhe permitia a existência jogar a si mesma no espaço. Graciela tinha tomado consciência da realidade secreta do mundo aparente e tinha escapado das leis que a sujeitavam à ilusão do tempo. Graciela pensou que se o primeiro Criador era todas as coisas, então Marduk também devia ser parte da comédia divina, uma parte do primeiro Criador. Melinar estava extremamente feliz de que Graciela pudesse abrigar este pensamento. Ele compreendeu que assim como o papel da Inanna era lutar contra Marduk, também era o destino deste ser exatamente como era, porque o primeiro Criador era todas suas partes variáveis, que se movem no fluxo do tempo para examinar-se a si mesmo, para expressar-se e para experimentar, para jogar. À medida que Graciela era mais capaz de interatuar com seus outros eus multidimensionais, podia assimilar mais dados e mais sabedoria, e maior era sua oportunidade de ativar o DNA divino de seu corpo, os códigos genéticos que se perderam faz tanto tempo. Melinar abraçou a Inanna como melhor pôde. Ainda havia muito por fazer, mas estavam progredindo.